Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, né? Então, quais seriam as soluções para a gente tentar reduzir essas pressões pelo uso do petróleo e dos demais combustíveis não renováveis, né? Bom, o primeiro passo então é a diminuição do uso desses combustíveis, né? Naturalmente, nós sabemos que essa diminuição não é possível, uma vez que a demanda por energia só aumenta no mundo, né? Então você aumenta cada vez mais a população, aumenta cada vez mais a demanda por eletricidade, naturalmente a demanda do combustível fóssil vai aumentar cada vez mais. Então é uma equação difícil de ser respondida. O grande fiel da balança nesse caso aí são o quê? As fontes alternativas de energia, tá? Então, fontes alternativas de energia, o aumento da eficiência do setor energético, isso aí é algo extremamente importante. Então, se tem uma área que você deve, pode e quer contribuir, também é a área de eficiência energética, uma área muito interessante. Isso aí vai passar pela mudança de todo o setor produtivo, com aumento da eficiência no uso de materiais, né, no transporte, eficiência dos combustíveis, a própria produção dos equipamentos. Cada dia mais a gente tem equipamentos mais eficientes do ponto de vista elétrico. A reestruturação das políticas energéticas, né, que é a diversificação das matrizes, e o próprio uso de combustíveis menos poluentes. Né? Então você tem, por exemplo, um álcool, né, sendo utilizado em substituição ao diesel e à gasolina. Então é um tipo de combustível menos poluidor. Tá? Bom, pessoal, nessa esteira, os pesquisadores, né, eles têm se empenhado nas discussões, nas pesquisas, nas buscas por um desenvolvimento mais sustentável, tá? E a prova disso, né, que a gente pode citar aí mais recentemente, né, são as preocupações com as mudanças climáticas, né, e principalmente através dos encontros do clima aí, né, destacando aí o Protocolo de Kyoto e a COP21, tá? Kyoto ele é o grande divisor de águas, né? Porque foi quando as discussões sobre o clima elas ganharam proporção mundial e elas de fato passaram a entrar no radar de todos os países, principalmente os desenvolvidos, que são aqueles que são mais reticentes, são mais resistentes a essas mudanças, né? Alegando que isso vai prejudicar muito as suas economias. Então, o protocolo de Kyoto foi um divisor de águas, e aí na sequência tivemos vários encontros, né? Geralmente anualmente ou bianualmente acontecendo. E aí podemos destacar a COP21, né? Que foi a de Paris, né? Onde houve também um grande avanço, tá? Principalmente nessa questão de emissões, redução de emissões, estabelecimento de metas e tudo mais, tá? Já vou adiantando aqui para vocês, né? Uma das nossas atividades vai ser vocês fazerem uma pesquisa a respeito do protocolo de Kyoto e COP21, mostrando quais foram os avanços de um e de outro no Brasil e no mundo, tá? Então vocês já se preparem. Bom, pessoal, então o resumo de tudo isso, né? Pensando aqui na nossa disciplina de energias renováveis, vai ser essas três caixinhas aqui, né? Então a gente tem basicamente fontes primárias de energia. Essas fontes primárias vão se dividir em não renováveis e renováveis, tá? E aí naturalmente a gente está naquele momento, naquele ponto de inflexão onde nós temos dois caminhos a ser seguidos. Os seres humanos por muitos anos, por muitos séculos, seguiram por esses caminhos não renováveis. Hoje, o meio ambiente, o clima, a própria população está pagando a conta por essa escolha, e agora, meio que obrigatoriamente, nós estamos vendo a necessidade de migrar para essas fontes renováveis, que seria, por exemplo, a água dos rios, mares, o sol, os ventos, a biomassa e várias outras fontes de energia, tá? E aí nós vamos ver aqui um pouquinho alguns desses tipos, tá? Então, já citamos aqui, por exemplo, a hidroeletricidade,
o Brasil é um país abençoado, né, por Deus, com muitas riquezas hídricas, né, muitos recursos hídricos, então ele pôde explorar muito esse potencial. Porém, esse não é o cenário que a maioria dos países tem, né? Na verdade, a ampla maioria dos países tem uma grande escassez de água, né? Então, ela nem sempre pode aproveitar esse material, essa hidroeletricidade dos rios, né? Mas aí, nesse sentido, nós temos outras fontes de hidroeletricidade, né? Que seria a exploração dos pequenas fontes, os pequenos recursos, então seriam as PCHs, e aí você já passa a ter uma maior abrangência, né, das PCHs, apesar do potencial produzido ser muito menor que uma grande usina, você consegue explorar, né, afinal de contas, pequenos rios você encontra em praticamente todo o mundo. Então você pode explorar esses pequenos cursos de água também. Outras formas de exploração de hidroeletricidade são as energias dos oceanos, tá? Que aí mais adiante a gente vai ver a respeito, né, da energia das ondas, da energia das marés, energia das correntes marítimas, né, e por aí vai. Temos também a energia da biomassa, tá? Só que aqui é importante ressaltar que quando a gente fala em energia da biomassa, a gente tem diferentes tipos de biomassa, tá? A gente tem a biomassa mesmo, a madeira, o carvão vegetal sendo queimado, mas nós podemos ter outros tipos de biomassas, principalmente aquelas biomassas de resíduo, ou biomassas de florestas plantadas, ou biomassas de outras fontes alternativas, tá? Então são estas fontes de biomassas não convencionais que nós estamos interessados, por exemplo, a queima do bagaço da cana, tá? Então são alternativas desse tipo, onde você tem um reuso de resíduos e aí você consegue explorar um potencial que antes era desperdiçado, né? Outro exemplo aqui, né, as biomassas dos dejetos animais, né, criação de aves, suínos, gados e por aí vai. Biomassa de resíduo sólido, né, também são outras fontes aí muito interessantes que podem ser exploradas. As biomassas de resíduos agrícolas, né, a própria extração principal da energia a partir do resíduo agrícola, né, produção do álcool através do milho ou da cana-de-açúcar, e a extração dos subprodutos, né, um deles é a queima daquele bagaço, tá? Então também pode ser explorado. A energia eólica, né, que hoje, né, depois da hidrelétrica, seria uma das principais fontes de energias renováveis do nosso país, tá? Ela já está quase rivalizando com a energia da biomassa. O Brasil hoje se destaca principalmente nas regiões litorâneas e aqui no interior do recôncavo baiano, no agreste, né, do Nordeste e extremo sul do país. E a energia solar, né, que de 2008 para cá tem ganhado muito espaço em todo o mundo, mas principalmente no Brasil, né? Então eu diria que essa década agora que a gente está encerrando, nesse ano de 2020, é a década da energia solar, tá? Que é fruto, né, da principal fonte de energia de toda nosso sistema solar, né, que seria o Sol. Essa nossa energia solar ela pode ser dividida em energia solar térmica, ou seja, aquecimento de fluidos a partir da energia radiação do Sol, ou energia fotovoltaica, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje era isso. Com isso, nós encerramos essa parte de revisão dos conteúdos que nós havíamos visto antes do período da pandemia, tá? Então, queria pedir para vocês que vocês fizessem novamente uma leitura desses slides, além desse slide aqui que ele está um pouco mais resumido, eu disponibilizei para vocês também os slides na íntegra, né, do que foi apresentado em sala de aula na época, antes da pandemia, que eu peço para vocês que vocês façam a releitura desse material, assistam a videoaula novamente, né, aqui na plataforma Moodle,
e principalmente façam atividade relacionada a essa aula de revisão que nós tivemos hoje, tá? Qualquer dúvida de que vocês tiverem, vocês podem me procurar através dos fóruns, do chat, através do grupo do WhatsApp e através do e-mail, tá? Em qualquer um desses canais eu estarei disponível para atendê-los. Fica aqui meu grande abraço, agradeço novamente pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.